Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa busca que é de todo mundo desde sempre, a busca por segurança. E para nos guiar, vamos usar uma análise do Salmo 46. A gente vai explorar por que as nossas fortalezas modernas muitas vezes nos deixam mais ansiosos e o que uma canção tão antiga tem a dizer sobre um refúgio que dura de verdade. E já começamos com aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Num mundo que muda o tempo todo, cheio de incerteza, onde é que se encontra segurança de verdade? Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, a gente está sempre procurando um lugar seguro, um porto na tempestade. Hoje, vamos entender por que essa busca muitas vezes não nos satisfaz. A análise parte de uma imagem muito forte. Pensa só no nosso mundo. Cidades com tecnologia de ponta, sistemas de segurança super avançados. E, no entanto, a ansiedade e o medo parecem estar por toda parte. É um paradoxo que meio que define a nossa época. E isso nos joga direto no nosso primeiro ponto, o paradoxo da segurança moderna. Aqui, vamos investigar por que, mesmo com tanto avanço, as nossas tentativas de criar segurança acabam muitas vezes nos deixando com uma sensação de maior vulnerabilidade. É natural, né? A gente busca segurança em coisas que parecem sólidas, concretas. O texto de análise aponta justamente para esses lugares. O dinheiro no banco, um emprego estável, a ciência, a tecnologia, até os nossos relacionamentos. São como os muros que a gente constrói para se proteger do caos. Mas aí é que vem o ponto curioso. Olha que observação interessante. Quanto mais sistemas de proteção externos a gente cria, mais senhas, mais alarmes, mais câmeras, mais a nossa sensação interna de insegurança parece aumentar. É uma contradição, né? Por que será que isso acontece? Bem, a resposta para essa pergunta parece estar na própria natureza desses refúgios. A fragilidade desses abrigos que nós mesmos construímos é um ponto crucial, porque, como a gente vai ver, uma hora ou outra eles falham. E olha só como isso fica claro aqui. As coisas nas quais a gente mais confia são, por natureza, frágeis. Uma crise econômica pode levar embora o dinheiro de uma vida, uma doença repentina abala nossa saúde. O texto argumenta exatamente isso. Quando o chão da vida treme de verdade, esses refúgios simplesmente desmoronam. A análise aqui traz um conceito bem importante, a ideia de ídolo. Não no sentido antigo, mas como algo bom, uma bênção, família, carreira, saúde, que a gente acaba transformando na nossa fonte máxima de segurança e esperando que nos deem uma paz que na verdade não podem garantir. Então, se os nossos refúgios modernos são tão frágeis, para onde a gente corre? O texto aponta para uma canção muito antiga como uma resposta que atravessa o tempo. Vamos explorar o Salmo 46 e sua visão de uma fortaleza que não desmorona. Esse versículo é a promessa fundamental. É uma declaração de confiança que não ignora a tempestade, mas que ecoa bem no meio dela. É a afirmação de que a ajuda está ali, presente, mesmo quando tudo parece perdido. E o Salmo não foge da realidade. Pelo contrário, ele pinta um quadro bem vivo do caos cósmico e político. A gente está falando de terremotos, tsunamis, guerras, nações em tumulto. Ele reconhece a realidade brutal do nosso mundo. E aqui está a grande virada de chave. O ponto não é que os problemas desaparecem, mas que existe um refúgio constante dentro deles. A fé, segundo a fonte, é enxergar que Deus está presente e trabalhando mesmo no meio da catástrofe. Agora, para ver como essa fé funciona na prática, vamos dar uma olhada num caso histórico, a vida de Martinho Lutero e a sua busca desesperada por paz. Essa linha do tempo mostra a luta intensa do Lutero. Ele viveu numa era de medo avassalador. Tentou de tudo para encontrar segurança espiritual, virou um monge, praticou uma devoção extrema, mas cada refúgio falhou, deixando-o ainda mais desesperado. Isso até a sua grande descoberta. Essa foi a ideia que mudou tudo. A análise explica que essa verdade finalmente trouxe a Lutero a paz e o verdadeiro refúgio que ele buscava com tanto desespero. A ideia de que ele não precisava construir a própria segurança diante de Deus, mas podia recebê-la como um presente. Certo. E o que isso significa para a gente hoje? Vamos conectar tudo isso de volta ao conceito central de refúgio. E aqui tem uma distinção que é crítica. O salmista não diz que Deus dá um refúgio. Ele diz que Deus é o refúgio. Não se trata de correr para um lugar, mas de correr para alguém. Isso muda fundamentalmente a nossa forma de pensar sobre segurança. Isso muda tudo. A análise explica que ter um refúgio eterno altera a forma como vemos as perdas e os sofrimentos terrenos.
Se o abrigo final está seguro, as tempestades deste mundo, por mais dolorosas que sejam, não podem destruir o que é mais importante. O famoso hino de Lutero, inspirado no Salmo 46, captura perfeitamente essa perspectiva eterna. É uma declaração radical de que, mesmo perdendo tudo neste mundo, o refúgio final permanece intacto. Por fim, o material de origem oferece caminhos práticos para vivenciar esse refúgio. Começa com aquietar-se, a ideia de parar, descansar e confiar. Continua com a comunidade, o lugar onde essa verdade é reforçada. E termina com a lembrança do ato central da fé cristã, visto como o evento que solidificou essa segurança para sempre. E assim, a gente termina com este pensamento. Talvez a busca por segurança não seja sobre construir muros mais altos, mas sobre aceitar um convite para entrar em um refúgio que já foi construído para nós. Uma fortaleza que nem o tempo, nem a tragédia podem destruir.